Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Quem fala é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você nesse programa que é dedicado à reflexão da Palavra de Deus. Cada semana nós nos encontramos para dar um espaço para que a Palavra de Deus fecunde o nosso coração. Nós queremos sempre refletir a respeito da liturgia dominical e esse tesouro inesgotável da liturgia da Igreja e da Palavra de Deus. Neste domingo, nós celebramos o 5º domingo da Quaresma. E o Evangelho desse domingo, o Evangelho da ressurreição de Lázaro, trata-se do capítulo 11 do Evangelho de São João. Nós estamos lendo estes longos Evangelhos de São João, em que são apresentados evangelhos que dizem respeito à liturgia batismal, para nos preparar exatamente para a liturgia da Páscoa. Primeiro lemos o Evangelho da Samaritana, onde Jesus se apresenta como aquele que dará uma água viva. Depois, a cura do cego de nascença, domingo passado, Jesus se apresenta como a luz da vida. E já que a água é viva, que a luz é a luz da vida, aqui, então, nós finalmente encontramos Jesus que se apresenta como vida. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Esse é o núcleo daquilo que poderíamos dizer é a chave de leitura deste Evangelho da ressurreição de Lázaro. É importante a gente recordar que Jesus não faz milagres à toa. E de uma forma geral, os milagres de Jesus estão todos relacionados com a fé. Por quê? Porque Jesus faz o milagre exatamente para fazer surgir a fé. Ou Jesus já pede a fé logo no início, ou a fé é o fruto que ele colhe no final do milagre. Por quê? Porque como Deus é o Deus da história, ele é o Senhor da história, ele pode fazer uma coisa que a gente não é capaz de fazer. Ele pode falar através da história, dos acontecimentos. Então Jesus aqui ressuscita Lázaro e com esta ressurreição de Lázaro nós temos uma espécie de parábola encarnada, uma parábola acontecida. Por isso, todas as vezes que a gente procura uma chave de leitura espiritual para esses milagres de Jesus, nós não estamos aqui adulterando o significado do Evangelho. Não estamos dizendo assim, acho que o Padre Paulo não acredita direito que Jesus ressuscitou Lázaro, por isso ele fica procurando um significado espiritual. Nada disso. Eu acredito realmente no fato histórico da ressurreição de Lázaro. Só que eu também acredito que Jesus fez essa ressurreição pensando em mim, pensando em você, pensando na nossa fé, pensando exatamente na transformação espiritual interior que isto iria causar em nós. Então, por isso, nós precisamos de uma chave de leitura espiritual. E essa chave de leitura é dada pelo próprio Cristo. No diálogo central do Evangelho desse domingo, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Veja só, Jesus está pedindo fé. E uma fé que vem trazendo uma vida nova, Ou seja, quem crê, viverá. Ou seja, a morte aqui não é somente a morte física. Porque, aliás, quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele não diz, eu sou a ressurreição e a bios, a vida biológica. Ele diz, eu sou a ressurreição e a zoé, ou seja, a vida eterna, a vida de Deus, não é uma vida qualquer. Então, é evidente que nós estamos aqui numa chave de leitura espiritual. E a liturgia desse domingo nos ajuda a fazer essa leitura espiritual. A primeira leitura, ela é tirada da profecia de Ezequiel. E no capítulo 37 de Ezequiel, nós vemos uma visão
É ruim que a leitura aqui são só 3 versículos, né? De uma realidade bem maior. Mas nós vemos ali que Ezequiel tem aquela visão dos ossos ressequidos, né? Ele vê uma espécie de cemitério ao ar livre em que lá estavam cadáveres que eram somente ossos, né? Corroídos, ressequidos, e aquela era uma cena profética que falava da situação do povo de Deus, do povo de Israel. O povo estava no exílio, mas não somente estava no exílio, o povo também tinha perdido, né, a fé, tinha perdido a sua confiança em Deus, tinha perdido também a observância da lei. E aqui que está a coisa. Ou seja, existe uma morte da qual Jesus quer nos libertar. Quando Jesus fala, eu sou ressurreição e vida, é importante nós notarmos que ele não diz assim, eu sou a vida e a ressurreição. Pela lógica das coisas, né, Jesus poderia ter dito assim, olha, eu sou a vida, porque de fato vocês já estão vivos aí, ó, né? Eu sou a vida, essa vida aqui biológica. E aí ele dissesse, eu sou a vida biológica, mas como vocês vão morrer, eu vou dar essa vida de volta para vocês, eu sou a ressurreição também. Não, ele não disse isso. Ele não disse eu sou a vida e a ressurreição, ele disse eu sou a ressurreição e a vida. Por quê? Porque nós estamos mortos, nós não estamos vivos. Nós somos esses ossos ressequidos, sem fé, né? E precisamos ser ressuscitados para entrar numa vida que nós nunca tivemos. Não é que Jesus vai nos dar de volta a vida que nós perdemos. Nós iremos entrar numa vida que nós nunca tivemos. Ele é a ressurreição e vida, porque Ele nos dará uma vida de Deus, uma vida nova, a vida do próprio Deus. Ele é a palavra da vida, que vai nos dar uma vida nova. E Ele nos dará essa vida nova quando nós ouvirmos a sua palavra. Veja só, na cena principal da ressurreição de Lázaro, não é? Jesus, ele grita, né? Ele diz com uma grande voz, isso aí está no original grego, quando a gente diz que Jesus gritou, não é que Jesus só falou em voz alta, não, o original grego ele é enfático, ele diz que Jesus phoné megale, com grande voz, ekraugasen, né? Jesus gritou com grande voz, assim, em voz alta. Então, assim, a ênfase dessa voz do Cristo que fala, ele grita e diz, Lázaro, vem para fora. E essa palavra de Cristo, ela é tão extraordinária que o morto escuta. Quando Jesus dirige a palavra, até os mortos ouvem. Isso é fantástico, isso é grandioso, não é? Existe uma cena de um evangelho apócrifo, claro que isso aqui é lenda, né? Mas em que apresenta o menino Jesus, ficou irritado com outro menino e o menino morreu. Aí teve uma confusão lá, Maria e José foram lá repreendidos pelos cidadãos, olha, seu filho matou nosso filho aqui, etc. E aí Maria e José repreendem Jesus, o menino Jesus, Jesus dirige a palavra ao menino morto e diz assim, não faça mais isso! E só de Jesus dirigir a palavra ao menino, o menino ressuscita. É uma lenda, ridícula até, mas é fantástico a verdade que está por trás dessa lenda ridícula. Esta verdade acontecida historicamente, de fato, em que Jesus dirige a palavra a Lázaro e o morto ouve. Você já pensou na potência extraordinária de uma palavra onde até os mortos ouvem? Pois bem, aqui Jesus está cumprindo num acontecimento histórico da ressurreição de Lázaro aquilo que ele já havia anunciado
no capítulo 5 de São João, versículo 25. Ele diz assim: em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Então aqui, eis o que Jesus está querendo nos dizer pela parábola realizada, né? O acontecimento histórico que se tornou uma parábola, digamos assim, uma mensagem para nós. Vocês estão mortos, e se vocês ouvirem a minha voz, vocês viverão. Por quê? Porque existe uma vida quando a gente crê. Então, quando nós olhamos para nossas assembleias dominicais, esse domingo você vai à missa e se coloque ali no meio das pessoas e pergunte para você mesmo: será que nós não somos aqueles ossos ressequidos de Ezequiel? Ou seja, quem somos nós? Nós somos os vivos que ouviram a voz do Cristo, os mortos que ouviram a voz do Cristo e ressuscitaram e agora vivem verdadeiramente? Ou nós, na realidade, somos ossos ressequidos? Nós somos um Israel que deixou de crer. É claro que a igreja é santa, mas quando nós professamos a fé e dizemos eu creio na igreja santa, eu não estou dizendo que eu creio que todo mundo que está ali sentado no banco comigo faz parte dessa igreja santa. Porque pode ser que nós sejamos ossos ressequidos. Pode ser que não haja fé. E como é que a gente sabe se uma pessoa tem fé? Como é que a gente sabe se nós estamos na situação de Lázaro? É porque nós podemos estar vivendo uma vida na carne. A segunda leitura nos diz isso. A carta de São Paulo aos Romanos diz: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Então, se você tem fé em Jesus, o Espírito Santo mora em você e você termina realmente realizando as obras de Deus, ou seja, termina realmente amando. É o amor a Deus que se manifesta concretamente no amor aos irmãos. Não é? Isso é evidente que a própria doutrina que São João quer nos transmitir neste Evangelho, numa das suas cartas, na primeira carta, capítulo 3, versículo 14, São João diz assim: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Presta atenção nisso aqui. Como que você sabe que uma pessoa ressuscita? Como que você sabe que quem está ali sentado no banco da igreja é osso ressequido ou é igreja viva? Nós passamos da morte para a vida. Como? Pela fé em Cristo. E se essa fé é viva, se você realmente acreditou em Jesus, você muda de vida, você larga as obras da carne, você deixa a sua vida de pecado e começa a amar os irmãos. Isso a gente vê no episódio de Lázaro. Quando Jesus, com a sua voz, com a sua palavra, grita e diz: Lázaro, vem para fora, logo em seguida o morto começa a caminhar e Jesus diz: olha, desamarrem o morto. O que quer dizer desamarrar o morto? O verbo grego que está ali no original é lio. Lio quer dizer desatar, quer dizer absolver. É o mesmo verbo que se usa para o pecado. Desamarrem o morto dos seus pecados. Desamarre você mesmo desse cadáver que você anda arrastando por aí, essa sua vida velha. Mas as pessoas, elas acham que creem em Jesus. O pessoal acha que tem fé, mas não tem fé verdadeira, não tem fé viva. Não tem fé viva porque não querem pagar o preço da fé. Não querem pagar o preço de crer. Você crê em Jesus, não é? Mas a sua fé é uma fé que quem tem um Jesus que vem resolver os problemas. Veja, por exemplo, o próprio Evangelho, nesse domingo,
né, nos mostra isso, essa fé imperfeita, no diálogo entre Jesus e Marta. Né? Jesus ouviu falar que Lázaro estava morrendo. Né? Quando ele recebe essa notícia de que Lázaro está morrendo, ele, que é Deus, né, que se fez homem, já sabia que Lázaro tinha morrido. Quando a notícia chegou, Lázaro já estava morto. E por isso ele ficou lá esperando 2 dias, né, no mesmo lugar. E não foi para frente. Por quê? Porque Jesus, em primeiro lugar, ele queria ter certeza de que aquele milagre não seria contestado. Jesus poderia ressuscitar Lázaro do jeito que ele ressuscitou a filha de Jairo. A menina tinha acabado de dar o último suspiro, Jesus entra na casa, vai lá, secretamente com o pai e a mãe e alguns discípulos, entra no quarto da menina e diz, Talitá, cum, a menina levanta, pronto, acabou. Mas como a menina tinha acabado de morrer, alguém poderia dizer, não morreu coisa nenhuma, vocês que avaliaram de forma errada. Ela não morreu não. Não, Jesus esperou. Jesus esperou dar 4 dias para finalmente chegar lá em Betânia. Quando ele chega em Betânia, o morto já estava provavelmente fedendo. E ninguém mais tinha esperança. Vejam, a Marta faz uma profissão de fé em Jesus. Mas a profissão de fé dela ainda é muito superficial. Ela encontra Jesus e diz assim, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Sabe o que a Marta está dizendo aqui? Ela está dizendo o seguinte, Jesus, eu creio que quando você pede para Deus, você cura os doentes. Aí se você estivesse aqui, meu irmão que estava doente, não teria morrido. Mas veja, Marta não chega a dar o passo de crer que Jesus pode ressuscitar os mortos. Ela só acha que Jesus é um taumaturgo, um sujeito que é capaz de fazer milagres. Ele reza e o milagre acontece. Mas é a cura de doentes. Só isso que Jesus consegue fazer. E Jesus, então, quer aprofundar a fé da Marta. E diz assim, teu irmão ressuscitará. Marta, mostrando que, de fato, crê que Jesus pode fazer curas, mas não crê que Jesus pode ressuscitar os mortos, ela diz assim, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, não vai ser agora, porque paciência, né? Você perdeu a chance de salvar o Lázaro. Chegou tarde. E aí Jesus, então, diz aquilo que é o centro da mensagem desse evangelho. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Veja, aqui que está a coisa. Quem crer em mim, mas tem que crer de verdade, não crer de forma superficial. Se você vai à missa no domingo, não é? Mas você continua na sua vida de pecado, não é? Você crê em Jesus, que Jesus, você está desempregado, você crê que Jesus pode arranjar um emprego, você está doente, você crê que Jesus pode fazer um milagre. Você está com dificuldade, você crê que Jesus pode resolver seu problema. Mas você volta para casa, continua no adultério, volta para casa, continua na prostituição, na bebida, na droga, na desonestidade, na mentira, numa vida que não tem nada a ver com Deus. Você faz as obras da carne, como diz São Paulo na segunda leitura. Quem vive nas obras da carne não pode agradar a Deus. Então, meu irmão, você pode ir à missa no domingo, mas você é osso ressequido. Você ainda precisa ser ressuscitado por Jesus. Porque você só será verdadeiramente vivo, será realmente ressuscitado se você ouvir a palavra. O Cristo está gritando, o Cristo está dizendo, o Cristo está falando, mas se você
continuar com ouvidos moucos, se você não quiser ouvir a voz que fala dentro de você, você nunca mudará, você nunca ressuscitará. Nós podemos passar da morte para a vida. E a prova de que a gente passa da morte para a vida é que a gente larga o egoísmo e começa a amar. É o que diz São João na primeira carta, capítulo 3, versículo 14. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Essa é a coisa bem concreta. Mas como é que você pode amar os irmãos se você não quer morrer por um homem velho, se o egoísta não quer morrer? Veja, a primeira obra que Jesus fez nesse evangelho aqui não foi ressuscitar Lázaro, foi deixar Lázaro morrer. Mas se você não quer deixar Lázaro morrer, como é que você vai entrar para a vida nova? Se você não quer matar o homem velho, se você não quer se dar conta que no fundo, você está na morte e nas trevas com as suas atitudes, com o seu egoísmo, como é que você vai ressuscitar? Então, Jesus não veio para passar a mãozinha na nossa cabeça. Existe, infelizmente, uma mania de apresentar um evangelho aguado, um Jesus inofensivo, um Jesus anódino, um Jesus que não muda nada, água com açúcar. Um negócio assim que, Jesus é legal, olha que bonito, e eu volto, né, novamente para a lama, a porca que, uma vez lavada, volta a revirar na lama, né? O cachorro que volta para o seu vômito. Não, nós precisamos mudar. Quem não ama, permanece na morte. Então você vai dizer assim, mas padre, tudo bem, eu quero amar, mas eu não vejo essa força dentro de mim. Como é que eu vou mudar de vida? Né? Jesus ressuscitou Lázaro, mas eu não vejo essa força de ressurreição dentro de mim. Lembre-se do que diz São Paulo aos Romanos. O Evangelho é força de Deus para aquele que crê. Ou seja, essa palavra de Jesus, quando Jesus brada e diz, Lázaro, vem para fora, essas são as palavras de Cristo. Se você tiver uma vida espiritual, se você ouvir a palavra no dia a dia, se você realmente buscar a verdade de Jesus e deixar essa palavra ir, criando raízes no seu coração, você vai crescendo de fé em fé. E você, de fé em fé, finalmente vai ver a mudança na sua vida. Mas você precisa crer nessa palavra primeiro. Peça mais fé, vá mudando a sua vida de fé em fé. E então você vai ver que Lázaro vai começar a caminhar. O Evangelho é força de Deus, você vai começar a ver uma diferença na sua vida. E quando você vir que a sua fé já está mais sólida, que Lázaro já está de pé caminhando, então você precisa, né, realmente buscar um sacerdote que desamarre as suas pernas e os seus braços e que te dê a ressurreição, ou seja, te dê o perdão da confissão. Você precisa realmente crer. E é esse convite que Jesus está fazendo para você. Você acha que você está ouvindo o Padre Paulo nesse programa aqui? Na verdade, você não está ouvindo o Padre Paulo. Eu estou sendo somente um instrumento externo para que você preste atenção na voz do Cristo que fala dentro de você. É Ele quem está falando. É Ele quem está convidando você. É Ele que está dizendo a você que verdadeiramente vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Então, ouça, creia, esteja disposto a pagar o preço da fé. E se você não sente que tem forças, peça esta força e diga, Jesus, eu quero ter forças, eu quero ter fé para largar a minha vida de pecado. E então você verá acontecer em sua vida o Evangelho desse domingo.
Porque eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Concluímos o programa, mas não concluiu ainda tudo o que precisava ser feito. Você precisa agora responder à pergunta que Jesus fez a Marta. Crês nisto? Que Deus abençoe você. Saiba dar uma resposta positiva ao Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.